do céu, santificado, glorificado, exaltado é o seu nome, queremos te louvar. Te bendizer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, estamos aqui, Senhor, essa noite, para aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, abençoa para esse estudo, Senhor, que vai ser feito aqui, Pai, através do teu céu, pastor Bernardino, que tem trazido aqui, Senhor, esse nome, Senhor, para o louvor e glória do teu nome, Senhor. Temos aprendido da tua palavra, Senhor. Capacita cada dia mais do teu céu, Senhor, derrama a tua graça sobre a vida do teu servo, Senhor, e sobre as nossas vidas. Dividindo a tua mesa, Pai, sobre a vida, Pai, sobre Rafael, meu Pai, que está nesse momento, meu Pai, no próprio cirúrgico, Senhor. Oh Deus, derrama a tua graça sobre a vida dela. Tem misericórdia daquela vida, Senhor. Abençoa os médicos, Senhor, que estão fazendo esse procedimento, Senhor, que tudo possa correr bem, Senhor, para o louvor e glória do teu santo nome. Que a tua serva, Daniela, possa aqui testemunhar sobre a vida dela. Oh Deus, derrama a tua graça para a vida dela neste momento, meu Pai. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça para a vida dela, no nome do Filho amado Jesus. Também pedimos sobre a vida do nosso amado irmão Jesus, Senhor, que levou uma queda, Pai. Oh Deus, seja com ele, meu Pai. Derrame da tua graça sobre a vida dele, meu Pai. Que ele possa, meu Pai, melhorar e estar aqui conosco, meu Pai eterno, como ele tem vindo, Senhor, juntamente com a sua esposa. Derrame da tua graça sobre essa família, meu Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos louvar a Maria da ata do número 8. Amém? Ia ter o louvor, não, mas vamos lá. Quer que orar, sabe? Amém. Louvor, louvor. Amém. Vamos louvar. O número 8 lá, deixa. Amém? Amém. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoa nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu
me guia, nele só, a noite enche de alegria, nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra para Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou abençoar, mas gostei. Glória a Deus de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, com o nosso estudo, né, nós estamos terminando nosso estudo sobre santificação. Nós vimos algumas coisas, né? Já é a terceira aula sobre santificação. Nós vimos que na santificação existe um papel passivo que nós desempenhamos no sentido de depender de Deus, né, do qual Deus e o Espírito Santo aqui nos santifica, né? E existe também um papel ativo. Esse papel ativo é o quê? Que nós, com Deus, dependendo de Deus, nós buscamos, né, desempenhar esse papel na nossa santificação, né? Então esse papel ativo, amados, que nós devemos desempenhar, ele é a nossa parte com a parte de Deus. Lógico que nós temos que depender completamente de Deus, mas a Bíblia manda a gente nos santificar, a Bíblia manda a gente fazer morrer a nossa velha natureza, né? A Bíblia fala de algumas coisas que nós temos que fazer, né? Vamos ver Romanos 8,13, Romanos capítulo 8, verso 13, que o apóstolo Paulo fala. Isso, 13. 13. 8, 13. Isso. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Glória a Deus, né? Então aqui, amados, Paulo reconhece que é pelo Espírito, né, que nós somos capazes de fazer isso. Mas também diz que nós devemos fazer. Fala que nós temos que depender do Espírito, Romanos 8,13, né? Diz, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, né, pela dependência do Espírito, do poder do Espírito, mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis, né? Tem a parte, lógico, que nós temos que depender do Espírito Santo, né, que Ele é que nos ajuda na nossa fraqueza, Ele é que nos capacita, né? Ele é que nos sustenta. Deus também nos guarda de tropeço, né? Lá em Judas fala sobre isso. Mas também tem a nossa parte nesse processo de santificação. Qual é a nossa parte? Obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, né? Então, Paulo mostra aqui, amado, reconhece que é pelo Espírito que nós somos capazes de fazer isso, mas também diz que devemos fazer. Não é o Espírito Santo que se ordena a mortificação dos feitos do corpo, mas sim ao cristão. Não é o Espírito Santo que vai ter que mortificar, vai ser nós. Está dizendo que nós temos, né? Outro texto Paulo diz que nós temos que fazer morrer a nossa velha natureza. Então, amados, é como eu falei, olha, salvação, né, nós temos que é monergista. Salvação é Deus, 100% Deus. Santificação, meu irmão, tem a parte passiva, a parte de Deus, mas também tem a parte do homem. E nós vemos isso em Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Vamos dar uma lidazinha. Filipenses capítulo 2, né, versículo 12 e 13. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, comentar, perguntar, fiquem à vontade, não? Filipenses capítulo
Capítulo 2, versículo 12 e 13. Isso, verso 12 e o verso 13. 12 e 13. Amém. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. 13, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o que querer como o efetuar, segundo a sua obra, vontade, a sua boa vontade. Amém. Amém. Paulo diz assim, pois, amados meus, e como sempre, obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Né? Paulo está elogiando que aquela igreja ele obedecia não só quando Paulo estava na igreja, né, presente, mas também quando Paulo não estava. Ele diz, desenvolver a vossa salvação. Essa palavra salvação aqui não tem um sentido da salvação, tem um sentido de santificação, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, né? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Veja, Paulo está mandando ele desenvolver esse processo de santificação, né? E ao mesmo tempo, Paulo diz que é Deus quem vai efetuar, tanto querer como realizar nele. Veja que tem os dois lados. Tem um lado deles, obedecer em tudo, mas no final de tudo, quem está trabalhando no coração do homem é Deus. Né? Pode falar. Essa parte que Paulo está dizendo, desenvolver a salvação, mas porque ele tivesse dizendo assim, né? Mostre que são crentes, né? Mostre que são salvos, né? Faça aquilo que o Senhor disse, né? Mostrando que são crentes, que são salvos, que são separados, que são santos, vai dar pode ter um sentido, né? Então, na mesma semelhança, Paulo fala aos Filipenses assim: pois, amados irmãos, como sempre obedecer, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor, tem duas coisas aqui: temor e tremor, né? Porque Deus é quem efetua em vós o querer como realizar segundo a sua boa vontade, né? Então, amados, aqui Paulo diz aos Filipenses para que eles desenvolvam o crescimento. Isso é um crescimento aqui, né? Na santificação com temor e tremor, né? As obras deles próprias é capacitada pelo próprio Deus. Eles vão fazer isso, mas eles vão fazer isso porque eles vão ser capacitados pelo próprio Deus. Mas tem os dois lados aqui. Quem tem que fazer morrer a velha natureza, os velhos feitos do corpo, a gente sabe que o Espírito Santo faz isso, mas nós também temos a participação nisso. Por isso manda a gente desenvolver. Quem tem que desenvolver é nós, não é Deus. Deus não vai desenvolver. Nós é que desenvolvemos e Deus vai efetuar o querer, tanto o querer como realizar. É difícil entender isso, né? Mas é a responsabilidade do homem, é a soberania de Deus, na santificação. Mas nós vamos ver outros textos, amado, que vai deixar mais claro do qual o homem ele tem que realmente se esforçar. Ele tem que se esforçar, meu irmão. Tem que ter um esforço. Nós vamos ver que tipo de esforço é isso que nós fazemos, né? Primeiro, da dependência de Deus, mas tem a nossa parte, que é o quê? Os meios de graça que Deus nos deu para que a gente possa desenvolver essa santificação.
É como o irmão falou sobre o fisiculturista, né? A pessoa que faz exercício físico, né? Se ele parar de se exercitar, o que, é que vai acontecer com ele? Ele vai regredir. Vai regredir. O cara está lá cheio de músculo, quando para, murcha. Não, mas é mesmo, amados. A vida espiritual é assim, né? Eu estava conversando com o irmão Betinho, o áudio que o irmão Betinho mandou, né? E sobre aquela pregação de Augusto Nicodemus que eu mandei para o irmão, né? Aí eu estava falando com ele, mandei um áudio para o irmão, né? Sobre maturidade cristã, né? Eu falei ao irmão, muitas vezes tem crentes mais jovens que são mais maduros do que muitos crentes velhos. Porque não depende da idade do tempo, não, mano. Depende da busca. Tem crente com 20 anos de igreja, meu irmão, que vive só misericórdia de Deus. Entendeu? Não tem maturidade, não tem desenvolvimento, não tem crescimento, atrofiou. Pastor, assim, o exemplo é semelhante aos dons e talentos que o Senhor Também. Não é isso? Deus quer que a gente desenvolva. Deus quer que a gente desenvolva. E outra coisa, em questão de dons, meu irmão, Deus dá a todo crente. Todo crente tem ao menos um dom, ele tem. E a gente sabe o dom que a gente tem. A gente sabe. Com certeza nós sabemos. Porque as pessoas só falam de dons extraordinários, né? Mas são muitos dons, né? Tem muitos dons que Deus dá a cada um, né? Mas assim, para a gente não mudar o assunto, né? Na santificação, como o processo, existe um papel de Deus como o nosso papel para o desenvolvimento da nossa santificação. É o papel passivo e o papel ativo. Vamos a Hebreus 12 e 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Aí é mais uma coisa para lembrar os irmãos que só os verdadeiros salvos é que vão desenvolver essa santificação. Porque Deus vai efetuar em nós tanto o querer como realizar no salvo. No salvo. Porque o salvo está destinado para isso. Amém? Ele está destinado para viver uma vida relaxada, uma vida escandalizando o reino de Deus. Pode tropeçar, pode. Davi tropeçou, muitos da Bíblia tropeçou. Agora, viver num hábito de tropeço, aí não tem como, amados, não tem como. Nós vamos ver aqui, há um trabalhado de Deus do Espírito Santo na regeneração. Pode falar. Pode falar, não pode dar aliás. Amém? Hebreus 12, verso 14. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está mandando a gente buscar tanto a paz como a santificação. Quem tem que buscar? É Deus ou somos nós? Está dizendo que é nós. A gente não pode ignorar essa parte da Bíblia, né? Então, nós temos que buscar, né? E outra parte, se possível for, ter as paz com todos. Né? Se possível for. Por que se possível for? Porque às vezes vai depender de você, mas a outra pessoa não quer paz. Mas da sua parte, a paz sempre vai estar à disposição. Mas se a outra pessoa não quer, não é com Deus. Mas nós estamos falando aqui no sentido de santificação, né? Nós temos que buscar mais a santificação. Ela faz parte, meu irmão, da doutrina da salvação. Não existe uma pessoa salva, meu irmão, sem ela passar por esse processo de santificação. É um engano de Satanás, né? Existem pessoas que acham, que creem na salvação pela graça. Só que essa graça que essas pessoas creem é para a libertinagem. A pessoa diz, não, eu sou salvo, não é por mérito nenhum meu, realmente não é, mas Efésios 2, 8, 9, não para no 9, tem o 10. Tem o versículo 10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, da quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Né? É como eu digo, a fé ela não vem vazia, ela não vem só. Né? A fé ela não vem só. Então, amados, a nossa santificação e o relacionamento com o próximo exige o quê? Esforço. Esforço o quê? Diário.
né? O termo seguir, né, no original significa atrás com zelo, esforço, persistência, continuar. É algo contínuo, a gente tem que persistir. Esse procurar é algo contínuo na nossa vida. Dia a dia a gente tem que buscar isso, né? Primeiro, a dimensão horizontal, né? Buscar a paz com todos, exige paciência, perdão, controle dos nossos impulsos do dia a dia, né? Todos nós erramos, às vezes ferimos as pessoas, isso é normal. Aconteceu isso com Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé é uma grande discussão que depois, para que os dois viessem se ver, Paulo fala a Timóteo lá sobre Barnabé, dizendo que ele é útil para a obra. Mas só que houve uma discussão de Paulo com Barnabé por causa de Marcos, aliás, Marcos. Paulo dizendo, reconhecendo que Marcos era importante para a obra. Só que houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Porque Paulo não queria levar Marcos, né? Porque houve um desentendimento lá, né? Mas, homens de Deus. Mas vai ter paz, vai ter perdão, a gente vai buscar a reconciliação, né? Então é uma dimensão horizontal onde nós buscamos a paz, né? Dependendo de nós com todos, né? Exige paciência, perdão e controle do nosso impulso do dia a dia. Não é fácil, né? A gente sabe disso. Existe a dimensão vertical, que é buscar a santidade, é essencial para nós termos uma comunhão real com Deus. Não existe mais uma comunhão real com Deus se não houver busca por santificação. Não existe mais, né? Então, amados, essa busca à santidade é essencial para quê? Para nós termos uma comunhão real com Deus. Estarmos prontos para a sua presença, porque de sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é um processo que nos leva a ter comunhão com Deus e nos preparar para um dia nós estarmos na presença do nosso Deus, apesar de ser onipresente, estar em todo canto, mas um dia nós vamos estar literal com o nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. O que significa isso? Né? Significa que santidade e prática, transformação de vida, são evidências indispensáveis na verdadeira fé cristã. Sem santificação, ninguém verá a Deus, amado. Nesse sentido de dessa comunhão com Deus e de estar com Deus na eternidade. Só vai ter, meu irmão, os verdadeiros cristãos, porque eles vão passar por esse processo de santificação, que começou desde quando? Desde a nossa conversão, desde a nossa regeneração, né? Então, amados, ela indica que quem tem um encontro real com Deus passa a viver de forma separada do pecado, sendo capacitado pelo Espírito Santo para refletir o caráter de Cristo e contemplar a sua face na eternidade. Mas é necessário, amados, a santificação, né? E o cristão genuíno, amados, tem que procurar dia a dia, aqui nesse mundo, a gente se separar do mal, do pecado, e nos dedicarmos exclusivamente aos propósitos de Deus. E isso vai ser a evidência da salvação. Como é que eu sei que uma pessoa realmente é salva? Pelos frutos. Pelos frutos conhecereis quem é. Você vai ver, realmente você vai ver. Não estou falando aqui de perfeição, amados. Não estou falando aqui que cristão não erra. Não estou falando aqui, entendeu? Mas eu estou falando, amados, que há um processo de mudança dia a dia no caráter do cristão. E eu creio que na sua vida, na minha vida, Deus mudou muitas coisas. Deus mudou muita coisa, né? Eu não gostava de forró, com a sangueira e tal, né? Ia lá com o sapato de motor, que é que o sapato? Sapato de borracha. Sapato de borracha, que as derretendo na fogueira lá, a gente dançando forró. Mas, louvado seja o nome do Senhor, né?
O sapato dele ficava se derretendo. Ele disse que era sapato mais quente, né? Na época e tal. Mas a mudança, amados, a mudança. Amém? Essa mudança, né? Não é perfeição agora, mas nós vamos ser perfeitos. Né? No dia que Jesus voltar, né? Na glorificação que será a nossa próxima etapa, nós vamos estudar, nós vamos ver que realmente nós vamos passar por esse processo. Amém? Amém. Então é muito importante, amados, que nós continuamos a crescer, tanto a nossa confiança passiva em Deus, na santificação, como em nosso esforço ativo em buscar a santidade e maior obediência a Deus na nossa vida. Eu sei que não vai ser 100%, mas tem que haver. 100% não tem como, amados. Por quê, pastor? Porque nós ainda estamos, irmão, nós temos essa natureza ainda. Ela vai ser aniquilada de vez quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja na ressurreição dos mortos. E aí nós vamos receber corpos glorificados. Aí, meu irmão, não tem mais pecado, não tem mais morte, não tem mais nada. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas, como eu disse aqui, o cristão ele luta contra o pecado, é diferente do ímpio. É diferente do ímpio. Há uma guerra dentro de nós. Há uma guerra. E a gente, para a glória de Deus, meu irmão, o Espírito Santo nos leva a nós reconhecermos, né? Os nossos erros e procurar melhorar, né? Mas Deus nos deu um meio de graça, amados, né? Um meio de graça para crescer na santificação. E o primeiro meio de graça, amados, que não pode ser negligenciado, é a leitura e meditação e estudo da palavra de Deus. Meu irmão, tem que ter, amados, né? Hoje, irmãos, é bem mais fácil, irmãos. É bem mais fácil, porque, meu irmão, a internet tem muita coisa boa. Infelizmente as pessoas só veem besteira. Tem muita coisa boa na internet. E uma dessas coisas boas é a Bíblia em áudio. A pessoa colocar ali, vindo. Entendeu? A palavra de Deus não volta vazia, não, amados. Pregações boas. Tem muitas pregações boas, bons pastores que pregam bem. Tem que ter cuidado com os hereges também, porque tem um bocado. Mas, graças a Deus, amados, os irmãos aqui já têm um conhecimento, na verdade, já sabem. Já sabem o que realmente vem de Deus e o que não vem. Mas, nós temos que procurar, amados, quem sabe ler, leitura, meditação na palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, né? Nós vemos o Salmo, capítulo 1, verso 2, vamos lá ler o Salmo 1, verso 2. Amém. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, né? Medita na lei de Deus. A lei aqui está relacionada à palavra de Deus, não é só a lei, é toda a palavra de Deus no Antigo Testamento, né? Então esse homem é mais que feliz, amados, né? Ele é feliz, né? Por quê? Porque esse é o meio de graça que Deus nos dá, a sua palavra, né? Ao menos eu sou assim, eu não sou os irmãos, mas quando eu paro de estudar a Bíblia, quando eu paro de ler a Bíblia, até minha esposa nota que o meu comportamento muda, amados. Eu fico mais impaciente, eu fico um pouco meio incrédulo. Então, na verdade, aqui, amados, eu não tenho que estar passando filme aqui de super pastor, não. Se a gente não se alimentar com a palavra de Deus, meu irmão, o negócio pega. A gente começa a querer agir pela carne. A verdade é essa, amados. Isso é qualquer um. Não existe ninguém perfeito, não. Deus nos deu os meios de graça, e um desses meios de graça, meu irmão, é dedicação, amados. A palavra de Deus, irmãos, ela
ela é alimento, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela é, meu irmão, ela é poderosa a palavra de Deus. João 17, Jesus Cristo diz: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Como uma pessoa vai ser santa, meu irmão, se ela não gosta da palavra de Deus? Meus irmãos, tem crente que gosta de louvor, gosta da parte do louvor, gosta de oração, mas não gosta da palavra de Deus. Só que um dos meios de graça que Deus nos dá para a santificação é leitura da palavra de Deus, meditação e estudo, para que a gente possa andar nesse processo de santificação, né? Efésios 5, 26, né? O apóstolo Paulo fala aos maridos, né? Vamos dar uma olhada no Efésios 5, 26. Efésios capítulo 5, verso 26. Uma das coisas que é essencial na vida que o pastor falou na palavra é a oração e a leitura da palavra. Isso. É essencial na vida do cristão. Tem que ter. O cristão não pratica isso, não vai se complica. Nenhum é mais importante do que o outro. Os dois é importante, tanto a oração como a palavra. Isso, deveres conjugais. Isso aí é o dever do marido para com a esposa. O marido tem que santificar a esposa dele através da lavagem da palavra de Deus. Ou seja, o marido, o certo é o marido ensinar a palavra de Deus à esposa dele. O certo é esse, meu irmão. Eu sei que hoje em dia o negócio está tudo distorcido. Mas o certo é isso, né? Mas a gente sabe que, eu não estou falando aqui das irmãs que tem marido de dentro, não, porque Efésios é conceito para crente. Casal crente, não está falando para, entendeu? Está falando para um casal crente. O papel do homem crente, da mulher crente, do filho crente, do servo e do Senhor crente, né? Está falando de crente ali, né? Vamos ali, né? Verso 5, verso 26. Amém? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Amém. Se a gente ver o contexto, está falando sobre o marido e a mulher, né? O papel do marido relacionado à esposa, para santificar através da palavra, da lavagem da palavra, né? Como se a água purificasse, santifica. A água santifica. Assim como o Senhor amou a igreja, o marido tem que amar a esposa. Isso, como Cristo amou a igreja. Vamos ver 2 Pedro 3,18, amados. 2 Pedro 3,18. Amém. Porque falando coisas muito. É 2 Pedro 3,18. Segunda Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes crescer na graça, né? Esse processo de santificação, crescer na graça, amadurecer nosso relacionamento com Deus. Como nós vamos amadurecer esse relacionamento nosso com Deus? Sendo obediente a Ele, nos santificando, nos separando das coisas que não agradam a Deus. Amém? É que vai ler agora o irmão Betinho, né? E crescer no conhecimento, amado, significa estudar a Bíblia, entender as verdades teológicas e compreender profundamente a palavra de Deus e o caráter de Deus. É importante, amados. Olha, como é que um cristão vai servir a Deus, meu irmão, se ele não conhece o Deus que ele serve? Como ele vai servir da forma adequada? Se ele não conhece o Deus dele, ele não conhece os atributos de Deus, ele não conhece o caráter de Deus, ele não está nem sabendo quem é Deus na realidade. Né? Quem é Deus? Pode falar, irmão. Até o Senhor Jesus, nosso Salvador, ele disse aos judeus, aos que criam nele:
Se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. libertará. Se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Corta vamos sair. Né? Vamos a Efésios 6, verso 17, a parte B. Efésios capítulo 6, verso 17. Fala sobre a armadura, né? Efésios 6, 17. A armadura de Deus. Efésios 6, 6,17. 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então Paulo descreve aqui a palavra de Deus como uma espada, a espada do Espírito, né? Como espada do Espírito. E eu falei aqui, acho que foi domingo, que a espada é uma arma de defesa e de ataque. Ela serve tanto para se defender como para atacar o inimigo. Veja a utilidade da palavra de Deus, né? Ela serve tanto para nós nos defendermos dos ataques de Satanás, como nós atacarmos o inimigo. A palavra de Deus, né? Ela nos ajuda a defender os ataques de Satanás e também a atacar o diabo, com a palavra de Deus, né? Nós lembramos Jesus na tentação, como Jesus combateu Satanás, né? Satanás está escrito: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Satanás está escrito, Jesus venceu, amados, usando a palavra de Deus, né? Ele usou a espada do Espírito, tanto para se defender do ataque da tentação do diabo, que está querendo fazer que ele pulasse lá de cima do pináculo do templo, como para atacar o inimigo. E o que foi que aconteceu? O inimigo se afastou por um tempo, né? Ele se afastou por um tempo, significa que depois ele voltou a tentar de novo, né? Lógico que não ia ter êxito nenhum, porque Jesus é Deus, né? Mas conosco é do mesmo jeito. E nós temos que estar se alimentando direto com a palavra de Deus, amados, porque não existe vitória sobre Satanás sem a palavra de Deus. Não tem esse negócio de declarar, não. Satanás não declara, não. O diabo não tem medo disso, não, amados. O diabo não tem medo de grito, entendeu? O diabo não tem medo dessas coisas, essas coisas que os pessoal inventam, esse misticismo religioso para expulsar o diabo. O diabo não tem medo disso, não, amados. De grito, né? Das falcatruas aí que a gente vê aí na moda evangélica aí, né? Dizendo que está expulsando o diabo, está tendo vitória sobre o diabo, e abarra o diabo e faz isso aqui. Irmão, nada disso funciona, irmãos. Porque é só a palavra de Deus, que ela é a espada do Espírito, para nos defender contra o ataque de Satanás e nós atacarmos também o diabo e sermos vitoriosos. Então, amados, não existe vitória sobre Satanás sem a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás na tentação no deserto, citando a palavra de Deus, né? Por isso Satanás, amados, eu falei aqui no domingo, ele tem investido tanto em muitas igrejas, para que nos culto cada dia mais diminua ou acabe com a pregação genuína da palavra de Deus. Fazendo o quê? Dando ativismo dentro das igrejas. Ativismo. Tome coisa, tome atração, tome coisa. Aí diz, agora chegou a melhor parte. 10 minutos de pregação da palavra de Deus. 15 minutos da palavra de Deus. E quando o pregador prega ainda a palavra de Deus, ele está bom. E quando ele começa a falar um bocado de coisa que não tem nada a ver, é que acontece isso. Por isso a Bíblia, mas ela é tão atacada, né? Porque não há verdadeira santificação, não há vitória sobre Satanás, sobre as tentações, sem o ensino e a pregação genuína da palavra de Deus. Lógico que não se trata só do ensino, se trata também de obedecer. Não é questão só de saber, né?
É questão de obedecer. Então, vamos ver o Salmo 19, verso 9 a 11. Salmo capítulo 19, versículo 9 a 11. No Salmo 119, eu disse 19, perdão, é Salmo 119. Salmo 119, verso 9 a 11. Termina o curso na frente da mãe. Quer ver se termina nessa parte. Salmo 119, amém? Do verso 9 a 11. Quem vai ler? Agora, pode ler. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra, que todo o meu coração te busquei? Não permita que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos. Até o Amém. Só até o 11. Do 9 ao 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como um jovem vai conseguir guardar o caminho dele puro? Observando segundo a tua palavra. Né? Aí ele diz, no verso 11: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, amados, a palavra de Deus é uma ferramenta para que a gente não peque contra Deus. Quanto mais nós se alimentarmos com essa palavra, meu irmão, nós vamos estar mais fortes. Quanto menos a gente se alimentar, meu irmão, nós vamos estar mais fracos. Nós vamos estar mais fracos. Né? E não existe santidade, pureza ou vitória sobre as tentações, sobre Satanás, sem a genuína palavra de Deus, sem a pregação, sem estudo genuíno da Bíblia Sagrada. E Satanás sabe disso, amados. O diabo, ele sabe disso. Por isso ele tem feito de tudo para tirar das igrejas a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada. E tem tentado muitos líderes a se desviar desse foco. Eu estava vendo um pastor aí que ele é um coach, que ele está ensinando, muitos pastores fazendo seminários, e ensinando como eles fazem para que a igreja cresça. E uma das coisas é, não pregue, que não tenha pregação da palavra de Deus. Coloque mais música, louvores, teatro, essas coisas. Pouquíssima palavra, porque diz que cansa as pessoas. E realmente tem dado certo, amados. Realmente tem dado certo. Né? Nós temos visto tantas coisas aí, meu irmão, entretenimento da fé, né? Onde nós vemos shows e atrações, onde as pessoas estão mudando os cultos bíblicos em cultos de produto de consumo. O que essas pessoas querem consumir? E o que as pessoas gostam? Vamos colocar dentro da igreja o que as pessoas querem, o que gostam, o que atrai essas pessoas, o que atrai os jovens, o que atrai as crianças para a igreja. Vamos fazer o que elas querem. Vamos fazer o que eles querem, né? Então, amados, é isso aí, né? Vai ter diversões, shows, atrações, novidades, modismo da fé para atrair as massas. E os fiéis passam a ser tratados como consumidores que buscam diversões e espetáculos. E acontece isso, amados. O uso, como eu falei aqui, de iluminações profissionais. Tem igreja séria, meu irmão, já está fazendo isso. A igreja não parece mais uma igreja. Hoje em dia tem igreja que parece um shopping center. Você olha e diz, oxi, um shopping center. É algo feito, amados, para atrair o povo
e as pessoas se sentirem bem ali, e lógico que ali vai ter lucro. Vai ter lucro. É cada coisa. Quando eu estava lá no trabalho, eu já assisti os 4 vídeos daquele pastor Rodrigo, ele fala muito dessas coisas também. Ele fala lá do igreja para ter o culto das 9 do pecado. Não tem dos velhinhos também, não. É complicado. Então, mas para atrair as massas, os fiéis passam a ser tratados como consumidores, né? Para atrair a massa, os fiéis passam a ser tratados como consumidores que buscam o quê? Diversões. Diversões, espetáculos, de iluminações profissionais, bandas, palcos grandiosos, né? E linguagem jovem, amados. Linguagem jovem, tem até gíria. O jovem só entende assim. E aí vai se estudar como se fala, qual tipo de linguagem que vai usar. Mas eu já falei aqui para os amados irmãos, meu irmão, que isso, amados, não serve para a palavra de Deus, amados. Porque, olha, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, que eles são loucura. Você pode falar a linguagem que for, você pode pegar a pessoa assim, olha, e soletrando bem devagarzinho, dizer, olha, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Se o Espírito Santo não agir, meu irmão, na mente da pessoa, ela continua sem entender nada. Ela entra vazia e sai vazia. Por que, meu irmão? Esse é o papel da iluminação do Espírito Santo na vida do sol. Nós já estudamos isso aqui. O Espírito Santo aqui nos capacita, mas a entender a palavra e aceitá-la como verdade. Se o Espírito Santo não fizer isso, meu irmão, pode ter linguagem jovem, linguagem de criança, a linguagem que for, não vai haver compreensão, não vai haver conversão. A parábola do semeador mostra isso claramente. Se a semente não cair em boa terra, que é o salvo, é o coração do salvo, não vai adiantar de nada. Né? De toda forma, a palavra de Deus não volta vazia, porque ela tem um propósito de salvação e também ela pode trazer juízo também para as pessoas que vão, logicamente, rejeitar. Né? Então, a verdadeira pregação da palavra de Deus bíblica, amado, o ensino bíblico, o diabo sabe disso, amados, e é trocada por mensagens focadas, inclusivamente em autoajuda, prosperidade, mensagem que vai massagear o ego das pessoas, evitam mensagem bíblica como salvação, céu, inferno, arrependimento, santificação, novo nascimento. Não se fala sobre isso. Eu já passei por tantas igrejas, meu irmão, eu vou dizer, eu já passei por algumas igrejas, eu nunca ouvi uma mensagem sobre o inferno. É uma pregação sobre o inferno, uma pregação sobre o inferno. Regeneração. Nas últimas que eu estava, amém. Mas eu estou falando de outras igrejas que eu já fui. Era só palavra de vitória, irmão, só palavra de autoajuda. Os pessoal não sabem o que é uma regeneração, o que é um novo nascimento, não sabem o que é arrependimento genuíno, o céu, o inferno, sabem, mas é muito superficial. Então, mas as pessoas evitam as pregações, né, que se volta para Jesus, né? Então, em muitas igrejas já não existe mais cultos de doutrina. Tem culto de libertação, tem culto da vitória, tem culto dos empresários, tem culto do jovem, tem culto da criança, tem culto da família, mas não tem o culto de doutrina. E uma coisa é certa, mas só existe um culto, que é o culto a Deus. Esse negócio está separando, dividindo o culto, mas a gente não tem isso na Bíblia. O culto, mas é só um culto, ele é a Deus, ele é para jovem, é para velho, é para criança, é para gente nova, é para gente velha. Você vê em Atos dos Apóstolos, você vê em Esdras 7, se eu não me engano,
quando Esdras se dispôs a ouvir, praticar a palavra de Deus e ensinar, a multidão de pessoas que estavam ali, mulheres, crianças, homens, jovens, velhos, todos ouvindo a palavra de Deus, todos juntos, ouvindo a palavra, uma leitura da palavra de Deus, uma leitura extensa que ele leu, né? Reafirmando a lei, aquela coisa toda. E todos estavam como, quando a gente vai ler Esdras 7, Começou pela manhã. o pessoal choraram. Começou pela manhã até a tarde, né? Isso, de manhã, se eu não me engano, manhã até a tarde. Esdras lendo a lei de Deus, amados. E o diabo sabe disso, amados. O diabo tem tirado em muitos lugares, meu irmão, a pregação genuína da palavra de Deus. E aí, quando não é assim, meu irmão, usa pessoas profetizando coisas que não tem na Bíblia. Profetizando as coisas que vêm no coração das pessoas. Deus está me revelando aqui que tem gente que está devendo, está com o nome lacerado, está com isso aqui, está com problema no casamento, está com isso, está aqui. Pelo amor de Deus, amados. Muitos pastores que obedecer a lei de Deus é a lei do dinheiro. É a lei do dinheiro, é a lei da multidão. Ele pega o pessoal que é o comida, aquilo que Deus quer que pague. Amém, amados. O segundo meio de graça, amados, é a oração, né? A oração. E os cultos de oração, meu irmão, é os mais vazios. É os mais vazios nas igrejas. Não é só aqui não, viu? Não pense que é só aqui não. Eu já participei de várias igrejas grandes também. E os cultos de oração, meu irmão, a gente conta de tempo. Tem igreja com 500 membros ou mais. E a gente tem os cultos de oração. Se tivesse 20 pessoas, era muito. 20, 25, 30 pessoas. Para uma quantidade de igrejas com 500, mais de 500 membros. Um culto realmente de oração, que é focado na oração. E tem também a palavra de Deus. É importante os dois. Uma reflexão, né, que os cultos de oração sempre tem. Né? Inclusive eu estou até na disposição das irmãs, se der, né, porque eu não sei. Né, porque as irmãs estão fazendo no sábado. No sábado não dá para mim. Mas se tu está no dia de semana e tiver alguém para levar as irmãs, buscar independente dos irmãos, eu estou com a moto agora, eu posso até vir. Participar também do culto de oração. Para ficar sentado e as irmãs dirigindo, vindo pregação e a gente orando junto. Né? Aí, se der, um dia que der, as irmãs sentirem, pastor, pode vir que hoje nós vamos realizar. Eu vou pegar a moto e venho. Porque o certo é nós estamos presentes também no culto de oração. É o culto, né? Apesar da distância, mas amados. O culto de oração é essencial, amados. O culto de oração é essencial, né? E como eu falei aqui, não é só nossa oração individual, tem a oração congregacional, amados. Né? Tem a oração congregacional. Vamos ver Efésios 6, 18, amados. Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios capítulo 6, verso 18. Isso, já foi. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, mas não tem também como ter uma vida espiritual, mas sem oração, né? Sem oração. Também não adianta também a gente gostar tanto de ler a palavra, estudar a palavra e não ter esse lado, de ter
essa vida de comunhão com Deus e oração. E falar com Deus. Temos intimidade com Deus, né? A gente não vai ter intimidade com ninguém se a gente não conversar com essas pessoas. Como nós vamos ter intimidade, a mesma coisa é Deus. E Deus quer que a gente olhe, mas Deus quer ouvir a nossa voz. Ele sabe antes que chegue na nossa boca, mas Ele nos ordena orar. Eu digo lá Orar. lembro nós apostamos que nós nos dedicaremos na oração. A oração e a palavra. Nos consagraremos a oração e a palavra. Vamos ver Filipenses 4, 6, amados. Já está pertinho aqui de Efésios. Filipenses 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. É isso mesmo, pastor? Isso é isso mesmo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma, ou inquietos, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, né, amados? É muito importante, amados, a oração. Muito importante mesmo. Vamos ver Colossenses capítulo 1, verso 9 ao 12. Colossenses 1, 9 ao 12. Isso, Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Amém. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua verdade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com todas a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade, com gozo. Pronto. Amém. Até o 12, né? Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da aliança dos
Amém, Deus. Ai, Jesus, me ajuda. Tranquilo, irmão. Leia. Participar da aliança Herança. Participar da herança dos santos na luz. Amém. Amém. Por essa razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modos dignos do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sempre fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Então, amados, a oração é um dos meios pelo qual o crente cultiva um vivificante relacionamento com Deus vivo. Você quer ter uma vida viva, espiritual. Você quer ter uma vida de um relacionamento vivo com Deus. Você tem que falar com Deus. Eu tenho que falar com Deus. Né? Crente que não gosta de orar, meu irmão, crente preguiçoso para orar, meu irmão, ele não tem uma vida, né, vivificante em Deus. Ele não tem uma vida ativa com Deus. Você não gosta de falar com Deus. Né? Então, amados, a oração é indispensável na devoção pessoal, envolve conversa e comunhão com Deus. Nossa comunhão, apresentamos a Deus, né, nossos desejos íntimos, é o meio de vivermos mais uma vida piedosa, uma vida santa, quando nós estamos orando, pedindo a Deus, Deus nos fortaleça, intercedendo pelos nossos irmãos, como Paulo está fazendo aqui, que Deus fortaleça a igreja, fortaleça os irmãos na fé, no crescimento, em santidade, né? Orando por nós mesmos, orando pelos nossos familiares, filhos, esposa, marido e por aí vai, amados. Nós precisamos orar, amados, nós precisamos orar. Agora nós precisamos também crer. Nós precisamos crer e ser perseverantes. Porque o maior problema é isso dos crentes hoje em dia. Eles querem orar e querem que as coisas aconteçam assim. E as coisas com Deus não é assim não, amados. Deus às vezes quer ver a perseverança. É aquela mulher insistente com aquele juiz inimigo, que ela perturbou tanto aquele juiz que ele disse, olha, eu vou fazer o que essa mulher quer. Você usando aquela palavra. Para nós sermos persistentes em oração, mas agora a gente ora, começa a orar, tem uma causa, mas parece que dá um negócio, meu irmão, que depois, porque não acontece de imediato, a gente deixa de orar. Aí fica já desgostoso, fica, né? Mas não é assim não, amados, né? Tem coisa que vai demorar, mas a gente tem que orar, amém? E ter a oração coletiva, amados, é importante isso. Nossa vida espiritual, ela não pode ser uma vida apenas isolada. Nós temos que ter nossa vida sós com Deus, mas nós também temos que ter a nossa vida com nossos irmãos em comunhão, em oração, em prática do serviço a Deus. Né? Isso é muito importante. Nós vemos isso em Atos 2:42. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, estavam juntos. Né? Eles conseguiam todos os dias, estavam juntos, iam ao templo, né? Todos os dias. Quando tinha templo, eles não deixavam de ir para o templo. Né? Depois que destruíram o templo, não, mas antes, quando tinha templo, os cristãos ainda continuavam indo para o templo, né? Para adorar a Deus e estar juntos. Né? Nós vemos também a adoração pública com nossos irmãos ao meio de graça. E está já terminando, amados. Vamos ver Efésios 5, verso 19 ao 20. Efésios 5, 19 ao 20. Terminar aqui essa parte, se Deus quiser. Aí, na próxima a gente vai estudar sobre a perseverança dos santos. A depois a glorificação e a gente encerra sobre a doutrina da salvação. Adoração pública com os irmãos. Efésios 5, versículos 19 e 20.
Esse capítulo 5, verso 19 e 20, na parte de cima. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus, Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitados uns aos outros no temor de Cristo. Né? É preciso, amados, irmãos, estar juntos na adoração, louvando a Deus, adorando, nas orações, no aprendizado da palavra de Deus. Né? É muito importante isso, amados, o culto público, né? A adoração pública, a adoração congregacional, amados. É difícil, amados, o camarada ser cristão sozinho, em casa. É difícil. Eu acho também, irmão. Salmos diz, né? Salmo 100. Esse Salmo 100, ele fala sobre. Alegria quando você vamos na casa, não é só você não. Aquele Não. seguir ao seu com alegria, apresentar. Não, eu digo Salmo 100. E ele faz o convite aqui todos, porque Isso. sozinho em casa Não, isso. Hebreus 10, 25, né, diz. Vamos ver Hebreus 10, 25, no máximo. Vamos encerrar. Falta 5 minutos ainda, viu, Lenual? Esse 5 Hebreus 10, verso 25. Amém. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Não deixando a nossa congregação, essa linguagem da irmã está muito boa. Essa daqui diz, não deixamos de congregar-nos, a mesma coisa, né? Mas deixa mais claro aí, né? A congregação, o ajuntamento dos santos, né? Não deixamos de congregar, como é que de alguns que o autor de Deus está falando de algumas pessoas que já estavam apostatando da fé, já estavam saindo da comunhão dos santos, estavam abandonando a congregação, convívio com os santos, né? Essas pessoas já estavam, não era nem um desvio, né? Eles estavam apostatando mesmo, estavam abandonando a fé. Hoje é diferente, muitas pessoas estão abandonando de congregar para servir a Deus em casa. Inclusive. Com certeza, então os desigrejados, né? E os caras ficam na internet o tempo todo só metendo pau nas igrejas, nos pastores, e nenhuma igreja presta. Nenhum pastor presta, todo pastor é canalha, todo pastor é ladrão, né? E por aí vai. E esse pessoal não está fazendo nada de benefício para a obra de Deus. Nada, zero de nada. É o dia todo na internet só discutindo e arrumando discussão. E isso também agora é só o monte. Só o quê? Só o monte. Um monte, né? Tem congregação, só o monte. Eles não lê lá em Jesus como na Samaritana, não, né? A mulher samaritana nem nesse monte tem. Mas o Senhor propõe aqueles que adoradores que adoram em espírito de verdade. Né? Porque é complicado, mas quando a gente tira a palavra de Deus do contexto, né? Porque Jesus ia ao monte, Jesus procurava um lugar deserto para ele ter o tempo dele a sós com o Pai. Porque era uma multidão de pessoas atrás de Jesus direto. Ele tinha que ter esse tempo. Ele ia ao monte, ele ia a algum lugar que ele pudesse ficar a sós, para ele poder ter esse tempo com o Pai. Né? Não é que o monte é mais sagrado do que a nossa casa, do que aqui, do que. Não é errado você virar um lugar solitário, mas ficar ali. Isso. Não é errado, não. Não. Orar, buscar Deus. Só pode formar doutrina, né? É verdade. Uma doutrina. A gente vai congregar mais não, a gente vai para o monte, vai estar só se encontrando no monte, tal, isso aqui. Mas se quiser ir para o monte também, não só. Mas a gente, Deus escuta a nossa oração, amados. Olha, o que Deus está procurando, amados, é aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É a adoração sincera, verdadeira.
Não é adoração fingida. Deus procura corações sinceros. Não coração perfeito, mas coração sincero. Perfeito no que nós somos. Mas precisamos ser sinceros. E principalmente com Deus. A gente não vai enganar Deus, não engana Deus. Amém, mas vamos terminar mais. Outro meio de graça, a comunhão com nossos irmãos. Nós já sabemos que comunhão significa compartilhar juntos, ou vida compartilhada, especialmente quando está se relacionado a outros crentes. Quando Cristo nos salvou, Ele não nos predestinava que vivêssemos isolados. Ele nos destinou para sermos parte de seu corpo, sua família, para desfrutarmos da comunhão com Deus e outros crentes. Outros crentes, não é seitas. Hoje em dia está um perigo grande porque as pessoas falam de uma comunhão, um ecumenismo religioso. E a Bíblia diz o quê? Lá o apóstolo Paulo diz que comunhão há do maligno com Cristo, ou do crente com o incrédulo. Comunhão, estou dizendo comunhão, comungar, da mesma coisa, não há mais. Falsos mestres, Quando Paulo está falando disso, está falando de falsos profetas, falsos mestres, obreiros de Satanás. Não há comunhão, amado, não pode ter. Não tem comunhão nenhum do verdadeiro cristão com o falso cristão. Não tem comunhão nenhum do pastor verdadeiro com o falso profeta, com o falso pastor. Está trazendo um falso profeta para pregar na igreja. Entendeu? Não pode, amados. Porque a Bíblia manda a gente não ter comunhão com essas pessoas. Tem que cortar relacionamento até com crentes lá em Corinto, Paulo diz que viver uma vida totalmente devassa, com esse nem sequer comais, viver uma vida devassa, uma vida toda desorganizada. Paulo manda a gente cortar até a comunhão com essas pessoas. Imagina seitas, Por quê, pastor? Porque, meu irmão, nós não podemos ser participantes das obras e frutíferas das trevas. Esse domingo agora eu vou encerrar aqui. Eu estava lá em casa, achei um testemunho de Jeová. Não, domingo foi domingo, não, eu acho que foi sábado. Aí bateram lá na porta de casa. Aí eu fui bem claro com isso, fui curto e grosso. Eu digo, olha, irmãos, amigos, olha, amigos, eu conheço, o que vocês pregam. Eu conheço a doutrina de vocês, entendeu? E eu sou cristão, meu irmão, cristão de verdade, eu conheço a Bíblia. Então, meu irmão, não tem como a gente, E se for chamar para, não vai adiantar mais. Só basta você chamar isso para orar, quem não quer, já vão se embora, se você chamar isso para orar. Então, não dá mais, não dá. E outra coisa, a própria Bíblia diz, meu irmão, que a gente não deve receber em casa aqueles que não trazem a doutrina de Cristo. Com esse nem sequer recebais em casa. Nem recebe em casa. O cara que vai lá, meu irmão, um herege, falso mestre, esse pessoal tem espírito de anticristo, amados. É bíblico que a Bíblia mostra isso. Todo falso mestre ele tem espírito de anticristo. Ele é um enganador. Ele está ali para propagar mentira em nome de Deus. E eu vou deixar a pessoa dessa entrar na minha casa, está mentindo lá, a não ser que eu vá evangelizar ele, se ele quiser. Mas ele não quer. Ele quer me evangelizar com falso evangelho. E o intuito deles são esses. Então, irmãos, nós temos que ter comunhão com nossos irmãos em Cristo. Comunhão com seita não, meu irmão. Com seita não. Comunhão com seita não. Não tem esse negócio de ecumenismo religioso. Meus irmãos católicos, meus irmãos de tal seita A, B, C, D, meus irmãos em Cristo não. Eles têm que se converter. Nem receber em casa. A Bíblia manda nem receber em casa. Então, amados, se Deus possa nos abençoar. Semana que vem nós vamos estudar sobre a perseverança dos santos, E é isso aí, amados. Se Deus quiser, nós vamos, depois que nós terminarmos essa matéria aqui sobre salvação, doutrina da salvação, nós vamos estudar sobre a doutrina da igreja. Eclesiologia,
Nós vamos ver os sistemas governamentais de cada igreja. Nós vamos entender o sistema de uma igreja batista, que é diferente de uma igreja que tem um governo episcopal ou pentecostal. É muito diferente. Nós vamos ver por quê. Porque a igreja batista séria. Porque hoje em dia, infelizmente, irmão, tem até igrejas que se despresteriam, que está se desviando da verdade, meu irmão. Mas não é a presbiteriana do Brasil, é a presbiteriana unida. Entendeu? Porque hoje em dia os pessoal assim, meu irmão, eles abrem uma placa de igreja, botam igreja batista, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, mas não é, amado. Essas pessoas nem conhecem o que é uma igreja batista, eles não sabem o que é isso, mas botam o nome lá batista. Amém? Nós vamos estudar sobre a doutrina da igreja, que é muito importante. Amém? Vamos ficar em pé, amados, vamos sim.